Olha, eu estou aqui com o Dr. Edmo Atique Gabriel, famoso cardiologista e nutrologista também. E eu pedi que nos servisse uma xícara de café, porque eu gostaria que o assunto hoje fosse o café, relacionado com as suas especialidades, não é? O café é bom ou é ruim? Esse é um tema realmente importante, Amaury, porque a gente classifica o café como algo paradoxal, ou seja, ele tem efeitos, que eu vou estar explicando agora, que podem ser ao mesmo tempo estimulantes, como num certo momento podem fazer o efeito completamente oposto, relaxando e dando sono. Sim. Chamamos isso de paradoxo do café, foi um motivo de uma grande pesquisa realizada pelo New York Times recentemente, mostrando que a fisiologia do nosso organismo, ou seja, a função do nosso corpo, ela tem que ser entendida adequadamente porque o café muda. O que acontece? Você tem os efeitos de curto prazo do café. Você toma o cafezinho como nós tomamos agora, a tendência é nós nos sentirmos bem de imediato, dispostos, concentrados, focados. Não é à toa que as pessoas, eu vou fazer uma prova, toma café. Eu tenho que estudar a noite inteira para fazer uma prova, vou ficar tomando café. Mas comigo acontece algo diferente. Eu tomo café de noite e ele não me tira o sono. Exatamente. Aí entra o efeito paradoxal, o efeito cumulativo do café. Quando a gente tem já o hábito de tomar café por muito tempo e numa quantidade razoável durante o dia, os nossos receptores, as nossas células começam a se acostumar ou tolerar, como a gente diz. E isso faz com que esse café perca o seu efeito. A cafeína, na verdade, que é o princípio do café, começa a não fazer mais esse efeito. Então você toma café e aí, como você mesmo sentiu, você tem vontade de dormir, você tem uma sensação de pressão para dormir, como se você tivesse a obrigação de ir dormir após tomar o café. E isso se chama efeito paradoxal. É isso que é interessante deixar claro. A gente tem os efeitos de curto prazo, concentração, foco, estímulo, motivação, mas isso dura muito pouco. E nós podemos desenvolver com o tempo, à medida que a gente toma café por muitos anos, essa questão do café ser um estímulo para dormir, acaba gerando sonolência muitas vezes indesejada durante o dia. Então a gente precisa conhecer o nosso corpo e o nosso organismo para saber como utilizar o café da melhor forma. Eu já ouvi também pessoas autorizadas me contando que o café é absolutamente essencial para o corpo, e ele é muito bom. Em que situação ele é muito bom? Não para mim que tenho síndrome de ansiedade. Eu ia até tocar nessa questão. O café, se a gente for desconsiderar essa questão da ansiedade, qual o melhor momento para o café no nosso corpo? Sempre de manhã. Porque a gente passa a noite, logicamente, dormindo, o metabolismo cai e você precisa ter o estímulo para o dia. Esse estímulo é estímulo para trabalhar, estímulo para se concentrar, para dirigir o seu carro, para prestar atenção no que as pessoas vão falar com você. Meu caso, por exemplo, como cirurgião, a maioria das minhas cirurgias eu começo pela manhã porque são cirurgias longas. Se eu não tomar café puro antes, eu sou uma pessoa diferente em termos de rendimento e concentração. Eu preciso tomar café e, lógico, me alimentar também, mas para ter essa concentração. Então é importante que o café seja utilizado pela manhã. Agora, você pode tomar o cafezinho após o almoço, pode tomar eventualmente à noite, mas aí depende da sua individualidade. Sim. Se você estiver numa situação que o café já esteja lhe dando esse efeito paradoxal de dar sonolência, mal-estar, letargia, que é aquela sensação de prostração, aí você tem que avaliar se isso não está prejudicando o seu trabalho. Agora, saiu uma matéria recentemente que eu li sobre o britânico que morreu de overdose de cafeína depois de consumir, vejam, o equivalente a 200 doses de café. Morreu? Com certeza. O café, a cafeína, né? Voltando à questão do princípio ativo, qual que é a preocupação do café? Onde reside a questão central do café? No seu princípio ativo, que é a cafeína. A cafeína ela é muito utilizada hoje no mundo esportivo, como pré-treino, como pós-treino, para te deixar mais preparado para o exercício e, teoricamente, permitir um rendimento melhor. Você está falando da cafeína como nós tomamos. Como nós tomamos. Café. Exatamente. Se a gente for falar em números, o limite humano adequado para a cafeína no dia é de 200 a 400 miligramas. Isso significa? Isso significa um comprimido de cafeína que existe industrializado, ou a gente tomar 3 xicrinhas de café ao longo do dia. Almoço, café da manhã, almoço e uma ao longo da tarde. Tem gente que toma 20, 30 cafés por dia. Pois é.
de sobejo, não é? Agora, se ele tomar as 3 que você está falando, com cafeína e depois passar por descafeinado, ele está liberado? Ele pode ter mais flexibilidade, com certeza, porque como o princípio ativo central é a cafeína, ela que dá efeitos colaterais, por que ele deve ter tido um evento cardiovascular fatal, infarto, arritmia, derrame a ponto de morrer? Então, isso que eu ia perguntar, como é que a cafeína leva a isso, interage, né, com os problemas do coração? A cafeína ela age em várias células do nosso corpo, produzindo efeitos como aumento da sudorese, você transpira mais após uma ingesta importante de café, aumento da temperatura do corpo, é muito comum você sentir calor após tomar café, automaticamente sua frequência cardíaca, seu batimento vai aumentar, sua pressão vai aumentar e na vigência desse pico de pressão ou esse pico de frequência cardíaca você pode ter um mal súbito, infarto, derrame, arritmia, então essa é a preocupação. Toda bebida que tenha cafeína, principalmente o café, nos preocupa porque a pessoa, se abusar, se tiver uma overdose, ela tem esse risco de um evento cardiovascular. E os refrigerantes também têm cafeína? Exatamente, eu colocaria refrigerantes e energéticos. Porque muitas vezes a pessoa tem o hábito de tomar o café tradicional e misturar com energético. Ah, eu quero ficar acordado para fazer uma prova no dia de amanhã. Eu vou viajar durante a noite, não quero perder minha concentração dirigindo, então vou tomar meu energético e café. Isso é muito comum, Amaury, mas ao mesmo tempo muito perigoso. E tem a questão do café já poder estar fazendo o efeito paradoxal, de dar moleza para você. Você acha que ele vai te estimular e, na verdade, ele vai fazer o contrário. Outros efeitos indesejáveis desse excesso de café, você pode ter hiperglicemia, porque muitas pessoas põem açúcar a cada tomada do café, então você falou uma pessoa que toma 20 dosagens de café no dia, 20 xicrinhas de café, cada uma com açúcar, você tende a ter hiperglicemia, aumento do açúcar. Pode piorar seu diabetes ou pode piorar o seu estado geral. Isso significa o açúcar natural? O comum, o açúcar refinado branco. Ou então os adoçantes. Ou os adoçantes, eventualmente. Então você passa a ter complicações pelo fato de pôr açúcar. E também há um risco de desidratação, que eu gostaria de chamar a atenção. À medida que a gente toma muito café, a gente costuma tomar menos água. Pode observar que quem toma muito café não toma tanta água. Então você fica sujeito à desidratação. Você me falava fora do ar, agora eu vou colocar no ar, quando discutimos o nosso tema aqui de falar sobre café, né? Que misturar cafeína com guaraná em pó, porque tem gente que quer energia, né? Descabidamente, às vezes, sem nenhuma noção. Isso é um hábito saudável? Não, não é um hábito saudável. Eu vejo muito isso, Amaury, no meio esportivo. Eu acompanho alguns pacientes que são esportistas, alguns até profissionais, eles alegam uma disposição maior para o seu rendimento. Mas o problema é que, às vezes, esse hiperestímulo, café, guaraná em pó, mais o esforço físico, que pode ser na academia ou no seu esporte profissional, pode levar, se você tiver fatores genéticos, fatores adquiridos como alteração de hormônio, tendência a diabetes, colesterol elevado, pode elevar o seu risco. Então, eu não recomendo associar café com nenhum outro estimulante. Outras opções. O pessoal gosta de café com guaraná em pó, café com taurina. Taurina é um outro estimulante também muito comum, presente nos energéticos. Então, tomar muito cuidado. Só fazer esse tipo de tomar essa atitude com uma autorização restrita do seu médico. Tá vendo? O café pode estar te prejudicando e você não está nem sacando os meandros disso para você se prevenir. O que mais significativo sobre o café e que o leigo aqui pode ter se esquecido? Eu acho que é importante ressaltar esse hábito errado que as pessoas têm de não se alimentar com alimentos como frutas, como cereais e só tomar o café puro e fazer um treino na sequência ou fazer uma atividade na sequência. Por que não é bom? Porque o café também ele precisa ter uma absorção no nosso tubo digestivo e é melhor que ele seja absorvido em conjunto com alimentos pastosos ou alimentos fáceis de digestão. Quando você toma café puro, além desse estímulo que eu falei exagerado, de te dar sudorese, aumento da temperatura, você pode ter problemas digestivos, você pode ter muita dor de estômago, você pode ter alterações intestinais, dependendo muito da quantidade que você ingere. Então eu deixaria muito claro para não tomar o café puro de manhã, embora seja o horário essencial de ser tomado o café, mas sempre utilizar algum carboidrato, alguma proteína em conjunto, frutas, porque fica melhor para absorção. Pão na chapa e café, não é uma boa? Hein? Não, é a alimentação do brasileiro, do breakfast, de uma certa forma. Obrigado, doutora. Obrigado, Amaury. Olha, vou aproveitar, vou colocar no ar
pedi para o Leandro revirar o arquivo aí. Nosso arquivo é rápido, né? Eu estive em Veneza e fui visitar um café chamado Café Quadri, que tem 238 anos e onde o café expresso foi inventado. Quer ouvir a história? Com certeza. Vamos a Veneza. Obrigado, Edmo. Obrigado.